Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez podemos dizer, você também pode dizer aí na sua casa, Ebenezer, que tem o significado de até aqui foi o Senhor conosco. Até aqui tem sido o Senhor conosco nessa grande batalha que nós enfrentamos hoje, não só no nosso país, mas no mundo. Embora no nosso país enfrentamos, além desse coronavírus, essa pandemia, se a gente for, nós enfrentamos outros problemas relacionados também aos nossos governantes e assim vai. Bom, hoje no livro de Salmos, nós já tínhamos anunciado ontem no estudo que o pastor Daniel deu sobre dons espirituais e falou sobre o dom de inspiração. Já foi ministrado aqui na sexta-feira passada o Salmo 23. Nós abrimos uma sexta anterior, depois o Salmo 23 foi o primeiro apresentado e agora o Salmo de número 29. Esse é o Salmo que nós vamos passear um pouco nele hoje. Você vai com certeza ficar vislumbrado e com certeza também vai te enriquecer demais nas suas orações, nas suas ministrações. Glória a Deus! Haja vista que os 4 primeiros salmos que nós vamos abordar, o 23 já foi um, hoje é o 29, depois nós teremos mais 2, serão os salmos de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Posteriormente nós vamos tratar depois dos salmos de Moisés, depois salmos dos anônimos e também de outros autores que estão na Bíblia. E para falar desse salmo hoje, salmo de número 29, eu quero dizer para vocês que os salmos não foram feitos pelas pessoas ou inspirados por Deus quando eles estavam em situações só harmoniosas. Seria fácil talvez dizer, puxa, para fazer um salmo, para estar meditando, para criar um poema, eu preciso estar em uma situação muito confortável para que isto aconteça. E nós vamos observar que no livro de Salmos não é bem assim. Nós vamos ver salmos em que um deles, de Davi, em que para ele poder fazer esse salmo, ele estava numa situação muito imprópria e assim Deus ali o confortou e ele mesmo em meio a uma noite fria, no meio do lamaçal, longe do seu palácio, vendo seu filho que levantou-se contra ele, de longe como tivesse sido rejeitado por todos, Davi disse, mesmo aqui nesse lugar, mesmo longe da minha casa, mesmo longe da minha família, mesmo em meio ao confronto, perseguição da minha própria casa, mesmo desprezado por todos, eu ainda aqui vou louvar ao Senhor. E ali então Davi faz o Salmo de número 3. Então é importante a gente entender que o livro de Salmos vai lhe dar condições para enfrentar muitas situações, que em meio a tantas coisas difíceis, tragédias, seja o que for, ainda é possível você criar um poema para Deus e declarar a tua fidelidade para Ele em qualquer circunstância ou situações. Você pode dizer que Ele é maravilhoso e que Ele te deu algo que é muito precioso, que ainda o mantém, que é a sua vida, a sua existência. E isso é muito maravilhoso, é dom de Deus para nossas vidas. Então o livro de Salmos são declarações poéticas ao Senhor pela sua fidelidade. Como eu já disse lá atrás, no princípio, uma relação entre o homem e Deus, Deus e o homem. E isso é maravilhoso, inclui também a celebração da criação de Deus. Nós vamos poder ver nesse Salmo 29 muito disso, da criação de Deus, entrando numa ação conjunta com o salmista e de Deus também para com o homem. Vamos abordar o primeiro versículo a partir daí, Salmo de número 29, você que está com a sua Bíblia pode acompanhar. O título do Salmo diz assim nessa versão, Almeida,
o poder de Deus na tempestade. Então, esse salmo tem uma temática interessante. O poder de Deus na tempestade. Por que Davi ele vem com esta frase dizendo que o poder de Deus estava na tempestade? Davi enfrentava muitos inimigos, mas havia alguns que eram tidos como mais fortes, mais numerosos ou mais poderosos, e eram adversários muito difíceis, e por muitas vezes considerados adversários mais fortes do que o povo de Israel. Aliás, às vezes é preciso que os outros pareçam ser mais fortes para que a gente dependa de Deus. Porque se eu for mais forte que o outro, logo eu posso até pensar que não preciso de Deus. E Israel, na maioria de suas vezes, não era maior ou melhor do que as forças do inimigo. Por isso, uma total dependência de quem podia livrá-los. Então essa nossa dependência, ela está até o dia de hoje, sempre vai ser de Deus. A tua dependência de Deus. A terra depende de Deus. Toda a humanidade depende de Deus, independente das suas crenças. E hoje se vê isso em toda a terra. E esse salmo, Davi, ele quer confrontar os deuses daquele tempo. Quando Davi vai falar desse salmo, ele quer dizer que aquele que era considerado Deus da tempestade não é o Deus da tempestade. Um dos principais adversários de Israel naquele período de Davi eram os filisteus. E os filisteus tinham muitos deuses, mas um dos principais era Baal. Baal era tido como um dos deuses dos mares, das águas. Quando se falava em água, tempestade, chuva, Baal estava ali como que fosse uma voz para falar no meio daquele povo e parecia lhes dar força para lutar contra qualquer nação e ganhar. Mas contra Israel a coisa foi um pouco diferente, porque havia um homem segundo o coração de Deus chamado Davi. E Davi quis descaracterizar esses que chamavam Baal de Deus das águas ou Deus das tempestades, das chuvas, seja o que for. Davi quis dizer que quem era o Deus de tudo isso e muito mais era o Deus Todo-Poderoso, Yahvé. Então Davi vem agora fazendo este salmo na sua canção como um poema para descaracterizar um dos deuses dos filisteus. E Davi entendia muito bem que colocar Deus acima dos deuses já era um sinal de grande vitória para o povo de Israel. Quando você exalta Deus acima de todas as coisas, você já começou bem a ter a sua vitória. Entendeu, pastor? Já começou ganhando a batalha, porque não se vence a batalha na carne. A nossa luta, hoje nós sabemos no Novo Testamento, Deus revela isso por meio de Cristo. Lá atrás talvez Davi não tinha essa clareza, mas hoje nós temos. A Bíblia diz que não é por força, por violência, mas é pela palavra de Deus, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Quando Davi vem com este Salmo 29, mesmo sem ter ouvido Jesus falar, depois de tantos anos a nós, mas Davi vem dizendo assim, praticamente isso: antes de nós lutarmos com os filisteus, antes de lutarmos aqui na carne, no corpo a corpo, eu preciso desconectar
aquilo que eles chamam no mundo espiritual de deuses e dizer que eles serão submissos ao nome acima de todo nome, Deus Todo-Poderoso Yahvé. Então submeter aquilo que era para eles, os filisteus, um dos deuses vitoriosos que lhe dava muitas vitórias. Davi diz: não, a partir de hoje vocês serão submetidos a tudo que Deus nos propôs. Ou seja, ele estava dizendo: olha, esse Deus das águas que você está dizendo, esse Deus da tempestade, esse Deus aí, não, ele não é Deus disso. Só tem um Senhor que não só fez, como criou todas as coisas nos céus e na terra. O Deus que criou os mares, que criou as tempestades, que criou as águas, o Deus que criou os céus e a terra, e do Senhor é o céu e a terra. A este sim eu proclamo e glorifico através destas palavras. Então Davi estava desconectando um engano naquele tempo, naquele período. Ele estava descaracterizando o poder que se dava a Baal de uma forma muito grande, muito forte, porque aquele povo era um povo que vencia muitas batalhas. E Davi correu o risco de alguns dos israelitas até acreditar em Baal, até acreditar que por eles terem muitas vitórias, realmente aquele Baal é o Deus das águas, é o Deus das tempestades, e Davi podia talvez perder alguns membros. Mas Davi vem e diz: só tem um Deus que fez todas as coisas e que domina o ímpeto dos mares, da chuva, que fala do meio dos relâmpagos, dos trovões, que sopra os ventos como Ele quer. Este é o único Deus vivo, todo-poderoso e aberto. E agora então nós vamos entrar nos Salmos para que você comece a ter ciência, mais clareza acerca deste Salmo. O que eu aprendo é que neste Salmo, o poder que ele tem, esta palavra, de desarticular o inimigo no mundo espiritual, já começa quando você começa a ler. De aniquilar as forças das trevas, do engano. Você já começa ganhando batalha. E nós vamos ler isso agora aqui. Diz assim: o poder de Deus na tempestade. E o poder de Deus na tempestade é para beneficiar as nossas vidas. Amém. Quando se fala em tempestade no mundo dos cristãos, parece que todos nós queremos fugir. É verdade. Quando se fala a palavra tempestade, a gente olha, quer ficar longe. Quando se diz: olha, vai passar um vento, uma tempestade por aí. Muitos cristãos, crentes em Cristo, já ouviram muitas revelações assim, né, mãe? E aí, muitos passaram. Mas é interessante que o que eu estou lendo aqui, que diz que tem um poder na tempestade de Deus. Glória a Deus. E é interessante que, queridos, até nas tempestades de Deus existe glória de Deus. Aleluia! Em tudo existe a magnificência e a glória de Deus, queridos. Entende isso? Tudo. A Bíblia diz de reis poderosos que lutou contra Israel e foram mortos. E Deus era glorificado naquilo. A glória de Deus está nos feitos dele. E é interessante que nós vamos olhar isso agora, essa relação de Deus no trato com o homem, podendo manifestar o seu poder na tempestade. Davi estava dizendo assim: olha, tudo é dele, todas as coisas estão no seu domínio, todas as coisas. Deus nunca pediu conselho para ninguém, para fazer nada. Veja o versículo 1. Anjos, na minha versão está assim, não é muito diferente de vocês. Anjos, louvem a Deus, o Senhor, louvem a sua glória.
É como Davi estivesse dizendo para os anjos: louvem a Deus na sua glória. E uma das funções que os anjos têm na glória é louvar a Deus. Davi, para dizer isso para um anjo, louve a Deus, e louve a Deus na sua glória e o seu poder. Um homem segundo o coração de Deus, tendo uma ousadia de falar com as hostes celestiais, dizendo para louvar a Deus. E Davi sabia muito bem que as hostes espirituais dos anjos de Deus era uma e que da maldade era outra. Davi tinha clareza que pouquíssimos no passado tiveram. Davi tinha clareza daquilo que depois de Cristo nós vamos ter. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Há coisas que Davi fazia que só tornaram-se conhecidas depois do Novo Testamento, mas porque ele era um homem segundo o coração de Deus. A ponto de até um cego, Bartimeu, dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, Davi já era uma referência desde lá de trás para o porvir do que viria a acontecer. Aleluia. Um salmista que hoje é desenhado como o tabernáculo de Davi, né? Ou seja, um homem que tinha um altar com Deus que seria eterno, por meio de Cristo Jesus, pelo qual Jesus veio na sua genealogia. Por isso que o reinado de Davi seria chamado um reinado eterno, por causa de Cristo Jesus, que daria continuidade. Mas agora não o tabernáculo de Davi, mas o tabernáculo de Cristo, que é da qual nós fazemos parte hoje. Aí diz assim, verso 2: deem ao Senhor a honra que Ele merece, e curvem diante do Senhor, o Santo Deus. Me chama a atenção nesse verso 2 que diz assim: deem ao Senhor a honra que Ele merece. Aleluia. Eu tenho tido uma preocupação nesses últimos dias, principalmente. A gente vai amadurecendo conforme os anos vão se passando no Evangelho, principalmente. E a minha pergunta tem sido assim: Deus, o que o Senhor quer ouvir? Às vezes a gente escolhe qualquer canção, qualquer coisinha, qualquer palha, e queremos dar a Deus e dizer que Ele está feliz com isso. Nós precisamos aprender uma coisa: perguntar o que Deus quer ouvir de nós. Como diz aqui nesse salmo, e foi interessante, ele diz assim: deem honras ao Senhor conforme o que Ele merece. O que será que Deus merece de nós? Até para dar um louvor a Deus, é importante que você convide o Espírito Santo para lhe dar o prenúncio deste louvor, porque o Espírito Santo conhece o que Deus gosta. Aleluia. O Espírito Santo sabe muito bem o que alegra o coração de Deus. Por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento que o Espírito Santo perscruta o coração de Deus e dos homens. Então ele sabe o que Deus, de que forma Deus quer ser honrado. Para honrar alguém, você precisa conhecer essa pessoa, para dizer que tipo de honra você vai dar a ela. E a Bíblia diz: buscai ao Senhor na beleza da sua santidade. Um dos requisitos que Deus quer é que a gente entenda primeiro que Ele é santo e que a gente tem que, de alguma forma, pedir ao Espírito Santo que nos santifique para então adorá-lo. Aleluia. Porque a Bíblia diz: importa que nós adoremos em espírito e em verdade. Continuando no verso de número 3: a voz do Senhor
é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. Davi não estava só dizendo: olha, o Deus que eu sirvo é o Deus das águas. Não. Davi estava indo muito mais longe do que aqueles homens diziam dos seus deuses. Davi estava dizendo: olha, o meu Deus fala. O meu Deus fala sobre as águas, o meu Deus fala do meio dos trovões, o meu Deus tem voz, o meu Deus é real, é vivo, é verdadeiro, é único, é absoluto. Eu converso com Deus. E Davi aqui nesse verso 3, ele diz que a voz do Senhor é ouvida sobre as águas, querido. Davi tinha uma percepção com Deus de tal forma que até de ouvir os ruídos dos mares, ele conseguia identificar que a voz do Senhor estava ali também. Não sei o que Davi interpretava, mas ele dizia: olha, a voz do Senhor, o som da voz dele está nos ruídos dos mares. Ou seja, tudo é dele. Eu disse isso na outra semana, que o livro dos Salmos vem nos apresentar de que é possível ter sensibilidade de Deus, com Deus, em tudo que Ele criou. É verdade. Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, e tudo que neles há é do Senhor, e tudo isso declara a sua grandeza. Glória a Deus, aleluia. Tudo que Deus criou declara a bondade dele, a fidelidade dele, a santidade dele, o poder dele, a graça dele. Aleluia. Então nós estamos rodeados da bondade de Deus. E aqui diz que a voz do Senhor, ela é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. Quando Davi disse isso, Davi estava aniquilando também alguns deuses menores. Por quê? Porque naquele período, embora Baal era tido como um dos deuses das águas, dos mares, além de Baal tinha o Leviatã, são nomes de deuses. Davi estava dizendo o seguinte: Deus, Ele é o que troveja, é o que fala do meio dos trovões. Aleluia. Ou seja, vocês estão dizendo que vocês têm um Deus do trovão, porque tinha Deus do trovão também, Dona. Tinha Deus de tudo quanto é coisa. Cada elemento da natureza era um Deus. Baal era o chefe de todos. E Davi estava dizendo aqui: não. Tinha o Deus do vento, tinha Deus de tudo. Deus das árvores, tinha Deus de tudo. Aleluia. Davi estava dizendo: não. Quem fala dos trovões é o meu Deus. Não existe Deus do trovão, não. Existe o dono de todo esse trovão, que é Deus. Aleluia. O quem criou o trovão, quem fala do meio dele, é Deus. Os trovões, os relâmpagos, eles obedecem, eles são mensageiros do Deus Criador de todas as coisas. Não é de Baal. Baal não tem esse poder. Deus tremendo, aleluia. Baal não tem esse poder. Davi estava desconectando os deuses daquele período. Davi começa a fazer um salmo de guerra, um salmo que desconectava aquele povo no mundo espiritual. E depois disso, Davi foi vitorioso nas guerras. Antes de você sair para qualquer lida na tua vida, querido, desconecte as trevas do mundo espiritual,
por meio da palavra de Deus, que você já começou ganhando a guerra. Aprenda essa lição. Desconecte já usando a palavra de Deus e dizendo quem é que manda em tudo. Davi começou fazendo isso e depois ganhou todas as guerras lá na frente. Aleluia. Porque quando ele chegava e o povo chegava para a guerra, o povo já chegava com confiança dizendo: nós estamos com Deus que criou todas as coisas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Verso de número 4: a voz do Senhor é cheia de poder e de majestade. Essa voz de Deus é cheia de poder e de majestade. Eu, quando estudei esse salmo, eu aprendi a orar com esse salmo. Eu aprendi a pedir para Deus, e você pode fazer muito bem isso também. Eu comecei a pedir para Deus de que a voz do Senhor saísse na minha frente. Antes de ir a qualquer luta, batalha, eu sempre pedia para que o Senhor, com a sua voz, saia na minha frente. Aleluia. Aprenda isso, querido. A cada manhã que você for sair da sua casa, peça ao Senhor: Senhor, a tua voz que está no Salmo 29, sai à minha frente, meu Deus. Aleluia. A tua voz, Senhor, rodeia a minha casa. Glória. A tua voz, Senhor, rodeia a minha igreja, a minha família. A tua voz, Senhor, rodeia a minha nação, a minha cidade, a terra. Começa a declarar. Por quê? Porque esta voz, ela é viva, ela é poderosa, ela é majestosa, e ela está presente a todo instante sobre a terra, querido. Glória a Deus. Declare aquilo que Deus quer ouvir. Amém. Deus amava ouvir isto de Davi, porque Davi estava descortinando algo no mundo espiritual e trazendo a evidência para o mundo físico, ou seja, uma relação entre o físico e o espiritual permanente, continuamente. E nós estamos nesta relação, querido. Por isso que Deus, quando criou o homem, Deus disse: olha, a tudo vós vai dominar. Quando Deus descia no Éden no final da tarde, na viração do dia, era para conversar com Adão, para aquele que dominava. Davi estava dizendo: olha, quem domina é só Deus. Aleluia. Hoje ainda tem um monte de deuses por aí. Você vai na Índia, tem mais de 2.500 deuses para tudo, até a vaca é Deus lá. A vaca, o rato, o bicho. Isso é antigo. Aqui ainda estava melhor, está falando do Deus de trovão, das águas. Agora na Índia é do rato, de tudo quanto é bicho. É um absurdo. Tem isso, irmãos. Aqui no Brasil tem também. Tem algumas coisas absurdas. O pessoal acredita até em gesso. Aleluia. O pessoal pinta um gesso e acredita. E aí o Salmo 115 vai dizer que esse gesso não tem boca, não cheira, não fala, não faz nada, e torne-se igual a eles aqueles que os fazem. Porque o Salmo 115 vai desconectar essa mentira também. Querido, ler o Salmo, estudar um Salmo, é um sinal também de libertação das mentes, dos territórios, das nações. As riquezas que nós achamos dentro destes salmos é algo extraordinário. Tal como ele se revela em poder, em glória a Deus, majestade, assim também esta palavra realiza na tua vida. Aleluia. Próximo versículo. A sua voz
quebra as árvores de cedro, quebra os cedros nos montes Líbanos. Querido, essa espécie de planta que nós estamos falando aqui dos cedros no Líbano, tá? Ela tem uma profundidade de raiz de mais de 3 metros. E ela é muito grossa. Ela é gigante. Considerada uma das árvores mais fortes da terra, junto com a oliveira, né? Que vive tantos anos. E a Bíblia diz que a voz do Senhor foi comparada como que ela estivesse passando num bosque e estivesse quebrando todos os cedros do Líbano, assim como fosse quebrar uma forquilha. Davi estava dizendo o seguinte: olha, existem os deuses dos bosques. Até os dias de hoje, ainda se oferece oferendas a demônio nos bosques. Tem demônio das árvores, tem índio, tem tudo quanto é coisa lá. Vocês sabiam disso? Se você for nesses lugares, você vai ver que até hoje ainda mencionam esses deuses das matas, e aí vai. E para nós hoje, como crentes, são demônios. Caboclo, tem um monte de coisa aí, né? Eu não gosto muito de falar nesse povo aí, mas tem essas coisas. Então, e Davi aqui vem desconectando isso, vem dizendo assim: olha, tá vendo os bosques que tem aí? E eles usam uma palavra interessante, eles usam um cedro, que é uma espécie profética de árvore, usada para descrever a força do povo de Deus. E ele diz: olha, esse cedro, quando a voz do Senhor passa, ela quebra tudo. Aleluia. Ou seja, se você está entendendo, achando que existem deuses das matas, por que ele então, quando Deus passa quebrando os cedros, ele não para? Glória. Então esses deuses das matas, se Deus passar com a sua voz aqui, ele faz um deserto. Hã? Só a voz passar, isso vira um deserto, e Deus algum, deuses das matas, não poderão impedir, porque quem manda e criou todas as coisas é o Deus de Israel. Glória a Deus. Glória. Esse Salmo 29 é um salmo de guerra espiritual e depois vitória na terra perante os adversários. Davi estava entendendo muito isso. Davi estava ganhando esta guerra no mundo espiritual, porque depois ficaria muito fácil aqui na terra. Daniel, Davi estava expondo o Deus Todo-Poderoso, o único Senhor. Nós temos a missão de expor quem é Deus na terra. Nós fomos feitos para carregar o nome de Deus em nós. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos ter esta ousadia. Só o nome de Deus já nos dá ousadia. É verdade. Davi foi o único homem nesse Antigo Testamento que entendeu que Deus não era só Senhor. Aleluia. Glória. Não. E ele servo. Davi conseguiu descobrir, por conta dessa sensibilidade segundo o coração de Deus, ele conseguiu entender de que Deus era Pai e que ele era um filho. Aleluia. A relação mudou. Deus como Senhor é de um jeito, Deus como Pai é de outro. É verdade. Embora é o mesmo Senhor, né? Ele é autoridade, é majestade, ele é dono de todas as coisas. E como Pai, o reconhecimento dele para com o Filho é diferente, né? Para o mundo ele pode ser o Senhor, mas para nós que compreendemos hoje, por meio de Cristo Jesus, quem somos, nós temos o Pai eterno. Aleluia.
e nós somos filhos, co-herdeiros de Cristo. E Davi entende isso. Ele começa a revelar quem é de fato o seu pai, quem é que manda, quem criou todas as coisas. Veja no versículo 4: a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Verso 6: os montes Líbanos ele faz saltar como bezerro, e o monte Hermon ele faz pular como um boi novo. Querido, aqui Deus estava dizendo, entrou pelos bosques e agora chega nos montes. E quando a voz do Senhor passa, Davi está dizendo o seguinte: olha, quando a voz do meu Deus passar, os bosques vão se quebrar, os cedros do Líbano, a terra vai tremer. E está vendo os montes que estão nesse campo onde tem os cedros? Está vendo onde está o Monte Hermon? Esses montes grandes, essas montanhas, vão saltar que nem bezerros perante a voz do meu Senhor que vai passar. A terra, a Bíblia diz que a terra treme e ela se recolhe quando a voz do Senhor passa sobre a terra. E a voz do Senhor já passou várias vezes sobre a terra e vai continuar passando. A Bíblia diz que a voz do Senhor corre velozmente, ou seja, que a palavra de Deus corre velozmente. Entende isso, igreja? A voz do Senhor corre velozmente. Eu comecei a utilizar desta oração de Davi, a pedir algumas coisas para Deus. Você já deve ter ouvido isso, se não, eu vou contar. Você imagina, você que tem filho, se tiver uma multidão aqui de 100.000 pessoas aí fora, e o teu filho pequeno gritar no meio desta multidão, você vai reconhecer e você vai buscar. A voz do Senhor corre velozmente para ir em busca da tua vida, quando você dá os seus gritos de pedido de socorro. A gente tem experiências com Deus. Quando você já não tem palavras, não tem argumento, não tem mais nada, não tem mais esperança, não tem mais socorro de ninguém, então só te resta uma coisa: dá um grito, porque Deus ouve gritos também. E a palavra dele vem velozmente e corre sobre a terra. Em alguns segundos ela já está te erguendo, te levantando e abatendo o teu inimigo. Aleluia. Deus fez assim com Davi também. Teve um momento que Davi gritou. A Bíblia diz que Deus desceu sobre um querubim e voou sobre as asas do vento. Aleluia. Ele utilizou de todos os recursos que pudesse dar velocidade para atender o filho Davi. Irmãos, tem coisas que a gente falando parece coisas absurdas, mas as coisas de Deus são assim. O mundo que é natural, as coisas de Deus são sobrenaturais. E nós, a Bíblia diz que nós não somos do mundo, portanto nós temos que começar a experimentar as coisas sobrenaturais de Deus, principalmente para esse tempo de hoje. Nós precisamos crer. Quando Deus diz que fala do meio dos trovões, eu acredito, eu creio, e eu sei que Deus fala, porque eu já fui ouvir a voz de Deus em uma montanha, no momento de uma tempestade, quando os irmãos estavam descendo correndo, que a tempestade vinha muito forte do monte, estava para acontecer,
relâmpagos e trovões, e eu disse: eu estou subindo. Mas irmão, pode ser perigoso, eu sei, realmente pode ser perigoso, muitos trovões, muitos relâmpagos descendo. Falei: mas hoje eu estou preparado pelo Espírito Santo para fazer isso. Eu fui ouvir Deus falar no meio dos trovões, e realmente Deus fala. Se Davi teve experiências e sensibilidades com Deus, por que eu não posso ter no dia de hoje? Por que eu não posso ter no dia de hoje? E dizer isso para a igreja? Porque Deus, Ele é verdadeiro em tudo que Ele diz, e eu posso viver tudo o que Ele diz. Amém? Aleluia. Depois eu tentei uma segunda vez, mas aí eu já não consegui. Eu já não estava tão cheio do Espírito Santo, e eu temi. Aí eu tive medo, mas eu experimentei já. Eu já experimentei a voz do Senhor nos ventos. Aleluia. Na brisa. Eu já tive experiências que Davi também vivenciou, e eu cada dia mais quero buscá-las. Então eu estou falando algo aqui do que é possível. Aleluia. Entende isso, igreja? Aleluia. Eu disse isso uma vez no estudo aqui, quero dizer para vocês, porque está na palavra. A Bíblia diz que Deus chama as estrelas, os luminares, pelo nome, e cada luminário é um governo. São mistérios de Deus. E eu disse: mas Deus chama pelo nome as estrelas, e elas obedecem, a Bíblia diz. E cada uma é um governo. E eu estava no monte, e ali eu fiquei pensando, quando eu olhei para o céu, e Deus deixou claro para mim: quer que eu chame? Eu fiquei meio impressionado, falei: será que isso é coisa da minha cabeça? Porque eu já tinha ouvido falar na Bíblia. Eu disse sim, e no mesmo instante Deus chama uma delas e faz ela atravessar todo o céu e guarda no infinito. Eu disse: chamei. Quando foi a semana passada, depois já de um tempo, tive essa experiência novamente. E aí eu talvez poderia pensar: mas Deus chamou uma estrela, ela foi, está certo, mas será que Deus chamaria duas de uma vez? Querido, você sabe o que é Deus movimentar um luminar? Uma estrela que é 100 vezes maior do que a Terra, Daniel. No infinito, Deus dizer: eu vou fazê-las, eu vou chamá-las, porque eu quero lhe mostrar sinal e revelar mistérios. Aleluia. Por causa de um ser humano. Deus maravilhoso. Aleluia. E Deus fez isso a semana passada. Deus poderoso. Aleluia. Deus me fez despertar às 5 da manhã. Glória. E aí no céu estava muito estrelado. E Deus diz: eu vou chamar as duas para conversar. Vou fazer uma tomar o lugar da outra. E eu fui observar. Em poucos segundos Deus me despertou para contemplar algo, porque eu precisava entender a linguagem de Deus e a voz de Deus. Isso foi a semana passada. E elas estavam assim, ó. E Deus disse: vou chamar as duas. Aleluia. E imediatamente elas duas começaram a trocar de lugar. Glória. E Deus disse: atente para aquela, você vai orar naquela direção, e esta outra eu vou levar comigo. E ela sumiu no infinito. Aleluia. Deus tem suas linguagens em tudo que Ele criou. Aleluia. Nós temos que ter a sensibilidade para perceber tudo Eu isso. creio. Eu estou falando do Salmo porque eu aprendi a ter esta relação com esta palavra. E eu vou lhe dizer uma coisa: você também pode ir muito mais longe, porque você se sente pertencente a um Pai que criou todas as coisas. Aleluia. Você se sente pertencente a um reino eterno. Você se sente pertencente a algo que um dia Deus vai te revelar com toda a eternidade, querido. A Bíblia diz que todo o universo anseia para conhecer a raça humana, para conhecer aqueles a quem Jesus salvou. O universo, os anjos estão tudo
estão tudo assim, eufóricos, querendo conhecer, e Deus ainda não nos deu para isto. Vai haver um tempo em que Deus vai revelar toda a sua criação a nossas vidas em Cristo, querido. Aleluia. Nós temos uma importância extraordinária, posta por Deus. O céu quer nos conhecer, querido. O universo quer nos conhecer. Deus tremendo. Não dá para a gente trocar tudo isso por deuses que hoje, pelo Novo Testamento, nós entendemos que são demônios, mas antes chamavam de deuses. Não dá para trocar, né? Não dá para imaginar isso, né? Então Davi estava desconectando os deuses daquele período e dizendo: ó, você quer ser Deus? Vai ser Deus das suas coisas. Não vem querer ser Deus em cima daquilo que meu Deus que criou. Não vem querer achar que é dono daquilo que você não é. Davi estava dizendo isso. Do que? Dos mares? Não. Quem manda nos mares é o meu Deus. Nos trovões? Não tem Deus dos trovões, não. Ninguém está. Não. Quem manda é só um. Aleluia. O que é de Deus é de Deus. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude, tudo que neles há pertence ao Senhor. Então, se pertence ao meu Pai, não vem aqui deuses nenhum dizer que é seu. Ou que vocês que fizeram. Não, é Deus. Aleluia. Verso de número 7. A voz do Senhor faz brilhar os relâmpagos. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o teu deserto de Cádiz. Já imaginou? Olha, a voz do Senhor passa nos bosques, passa nas montanhas, passa nos desertos, e por onde passa ela faz tremer o deserto. Já pode imaginar o tamanho de um deserto, pastora Renata? E o deserto tremer inteirinho, só porque a voz do Senhor está passando ali. Aleluia. É forte. E eu vou lhe falar uma coisa. Para defender um filho, Deus faz a sua voz passar na terra. Viu? Para defender um povo, Deus faz sua voz passar na terra. Hoje esta voz de Deus hoje, ela não só passa sobre a terra, como ela está na terra. Sabia disso? Esta voz do Salmo 29, hoje, esta voz que Davi aqui relatou, esta voz hoje, ela está permanentemente sobre a terra, querido. Jesus disse isso. Como que Jesus disse? Jesus disse: eu vou para o Pai, mas aquele que vai vir após mim, esse vai falar todas as coisas na terra convosco, e ele estará convosco todos os dias da minha vida, sua vida. Esse é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus na terra é a voz de Deus na terra, querido. Aleluia. Permanentemente é a voz na terra, é a voz do teu coração, é a voz que intercede com gemidos inexprimíveis diante de Deus, é a voz que também perscruta o coração de Deus para dizer quem é você. Glória a Deus. Aleluia. Esta voz, tudo isso que Davi mencionou, hoje em Cristo, querido, isso está de uma forma poderosa já sobre a terra. Deus tremendo. Hoje ela é permanente, querido. Aqui Davi, ele era um certo homem separado para tal coisa. Hoje, qualquer um dos pequeninos, seja em qualquer lugar, no vilarejo, numa comunidade, num barraquinho, seja o que for, aonde quer que seja na rua, é possível ouvir a voz de Deus. Aleluia. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, qualquer um daqueles que creem em Cristo Jesus pode ouvir a voz de
de Deus e não só ouvir, mas estar cheio da voz de Deus para também falar. Glória ao nome santo. Pedro disse: o que eu hei de falar, não sei pregar, não sei nada, sou indouto. E alguém disse para ele assim, Jesus disse: olha, Pedro, só abre a tua boca, porque eu vou encher, e o Espírito que está sobre você há de dizer todas as coisas. A voz do Senhor agora aqui não é só para passar nos bosques, não é só para passar nos montes, nos desertos, não. A voz do Senhor é para estar na tua boca. Glória a Deus. Glória. Eu começo a falar do Salmo, daqui a pouco eu já estou fazendo essa conexão com o Novo Testamento, porque é Deus que faz isso. Esta revelação ela vai apontar para Cristo. Os 150 salmos que tem aqui, eles apontam para Jesus o tempo inteiro. Aleluia. Depois lê o 7 de novo, versículo 7. Vou ler o 7, o pastor Daniel pediu para ler. Vamos ver o 7 aqui. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. Aqui na minha versão está assim: a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Aleluia. É, a outra versão minha é assim mesmo. As A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Olha só. E é verdade, na minha versão, na outra Bíblia, está escrito isso: a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. E eu uso muito essa oração em momentos de dificuldade. Eu peço para Deus separar algumas coisas de mim. Aleluia. Eu peço para Deus, a voz do Senhor, separar o mal de perto de mim. Eu peço para a voz do Senhor separar o mal de perto do seu povo. Porque a voz do Senhor põe à distância o inimigo da tua vida, querido. E eu agora aqui, já aproveitando, quero pedir isso ao Senhor, que a voz do Senhor te alcance aí, separe todo esse mal da tua vida, separe esta malignidade que está sobre a terra, da tua casa, da tua família, separe o mal da tua história, meu querido. A voz do Senhor separe a tua casa deste mal, aleluia. É isso. Esta oração você começa a pôr na tua boca, porque é a palavra viva e eficaz, e ela faz exatamente o que está aqui. Aleluia. Então quando você diz esta voz que separa, que divide o fogo, esta palavra, esta voz, eu quero, Senhor, que o Senhor também tire de vida, Senhor, do mal as nossas vidas. Aleluia. Que o Senhor possa dividir dentro de você aquilo que ainda é mal dentro da gente, que esta palavra, esta voz de Deus separe isso de você, ou seja, o Espírito Santo de Deus, que é a voz do Deus vivo, possa trabalhar em você, em separar estas coisas, tirar as enfermidades da tua vida, Aleluia. sejam elas físicas, espirituais. Esta voz, que hoje é a voz do Espírito Santo, divida estas coisas da tua vida. Gostei da versão que eu gosto, estou lendo essa aqui, mas aquela ali estou mais treinado. É que essa é a letra maior. É maior, mas é que tá bom. Vamos lá. A voz do Senhor faz essa separação das labaredas do fogo. Olha que interessante. Davi queria dizer: olha, eu vou provar para vocês que quem realmente tem poder para fazer as coisas. Querido, se Deus faz tudo isso que Davi mencionou aqui, que é essa dificuldade que você está passando? Que é isso? Aleluia. Declare essas verdades de Deus, Grande Deus, aleluia. e você vai começar a entender que aquilo que se está acontecendo não é nada diante de Deus, que você vai, com certeza, vai pedir a Deus para fazer você sobressair em cima disso tudo. Maravilhoso. Davi estava dizendo: ó, aqui não. Uma oração como essa, num salmo como esse, se for alguma coisa de ordem espiritual, ela começa a ser aniquilada no mundo espiritual na hora.
e o físico começa a sofrer alterações. Próximo versículo 9: a voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Ou seja, em cada área da natureza que aquele povo declarava um Deus estranho, chamava de deuses, né? Deuses da árvore, Deus do trovão, Deus do deserto, Deus para tudo. Davi vem desconectando e dizendo: olha, me desculpa, não tem espaço para os seus deuses em lugar nenhum. Por quê? Porque tudo é do meu Deus. Daniel, glória a Deus. Davi estava dizendo: olha, desculpa, vocês vão ter que desocupar tudo isso, porque nada disso pertence aos deuses, mas pertence ao único Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Glória a Deus. Coisa linda. Nós fomos criados para declarar as verdades de Deus diante do mundo e abater todo espírito de engano que tenta ter alguma vantagem das coisas que pertencem ao nosso Deus. A igreja é para isso. A igreja é a representação plena de Cristo na terra. E o outro versículo: enquanto isso, no seu templo todos gritam glória a Deus. Aleluia. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Davi estava dizendo: ó, não é só sobre os mares não. Sabe a profundidade dos oceanos? Deus também está lá. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. A Bíblia diz: o Senhor se assentou sobre o dilúvio. Quer mais água que o dilúvio? Quer mais água do que o dilúvio? O Senhor assentou sobre o dilúvio. É como dizer assim, ó: eu mando e tudo acontece. Glória a Deus. Porque para sentar sobre o dilúvio é só quem manda. Ou seja, não tem Deus nenhum estranho que possa dizer mais nada. Estavam todos esses deuses caindo por terra. O inimigo estava perdendo as suas forças ali. Porque Davi estava dizendo: ó, em todos esses territórios, o nome do meu Senhor é que domina. Glória a Deus. É como Davi estivesse dando posse ao nome do Senhor sobre tudo aquilo, dizendo: sai aqui, você não é daqui, pertence ao meu Deus. Dê posse na tua casa, de que a tua casa pertence a Deus, tua família, teus filhos, as pessoas que você ama, a tua igreja. Dê posse da tua casa, da tua existência ao Senhor. Aleluia. Viu? Dê posse das pessoas que estão presas em doutrinas e outros deuses. Não. Chama a existência e dê posse a Deus. Diga: olha, tal pessoa, tal família não pertence aos deuses, pertence a Deus em Cristo Jesus. E peça para que o Senhor, o Espírito Santo, leve a voz de Deus para aquela família. Comece a libertar pessoas da tua casa orando os salmos. É possível, orando esta palavra. Salmo 29 é um deles. E para encerrando aqui, o Senhor Deus reina sobre as águas profundas como um rei que governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e os abençoa, dando-lhes tudo, de tudo que é bom. A palavra fecha dizendo isso, que Deus abençoa o seu povo, dando-lhe tudo que é bom. Ou seja, nada daquilo que aquele povo dava aos deuses, não é para os deuses. Aquilo tudo é de Deus, para Deus dar para você. Tudo que é de bom sobre a terra, que é a criação de Deus, Deus deu para dar para você, para mim, para nós, para desfrute daquele que Ele criou, imagem e semelhança sua. É nosso. O domínio é para o homem, não é para os deuses, não é para os demônios, não. O domínio é para a criação de Deus. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar você tremendamente.
que estas palavras do Salmo 29 você comece a colocar também na tua vida. Quando sair de casa, quando sair teu filho, quando sair qualquer pessoa da tua casa, diga: Senhor, a tua voz vai à frente, e traga de volta, sã e salva. Senhor, a tua voz, Pai, traga, Senhor, o mantimento que está faltando. A tua voz, Senhor, busca, Senhor, o suprimento, Senhor, para aquela família. A tua voz, Senhor, pelo teu Espírito, traz a cura, traz a compaixão, o amor, a graça, a saúde em todos os aspectos. A voz do Senhor começa a enaltecer a voz do Senhor, querido. Não entende isso? Começa a enaltecer a voz do Senhor. Salmos é para isso. Declare poemas a Deus, utilizando-se desta palavra, porque por esta palavra Deus responde. Ele diz que vela pela palavra dele. Então, quando você ora, a tua oração, mas você tem elementos da palavra na tua oração, você pode ter certeza que além de você agradar a Deus, Deus vai descer da sua providência. Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, que a voz do Senhor esteja assim como um arco em tua volta, desde agora e para sempre. E agora, a próxima sexta-feira, teremos mais um Salmo de Davi com o pastor Daniel. Depois eu encerro o 4º Salmo de Davi, e aí nós vamos então para os Salmos de Moisés, que já tem uma outra conotação, tá bom? Deus abençoe você ricamente, poderosamente. Pastor Daniel, por favor, fazer as considerações finais. Glória a Deus, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu estava ali e eu não conseguia parar de arder o meu coração no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1. O que diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1? No princípio era o Verbo. No princípio era a voz. Aleluia! Glória a Deus! E o Verbo estava com Deus. E a voz estava com Deus. E o Verbo habitou entre nós. E a voz habitou entre nós. Aleluia! Oh, maravilha! Glória a Deus! A voz é Cristo! A voz é Jesus na minha vida e na sua vida, irmão. Tudo isso que foi ministrado hoje aqui está dentro de você, porque a voz, Cristo está dentro de nós, através do Espírito Santo. Glória! Coisa maravilhosa. É salmo de guerra, é salmo de adoração, é salmo de exaltação, é salmo de realidade